A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, na nossa breve meditação desta semana, nós vamos falar sobre o texto de Mateus, capítulo 11. E o tema de hoje é, pela força ou pela graça? Em Mateus, capítulo 11, nós encontramos um contexto em que há um questionamento de João Batista a respeito da identidade de Jesus. João Batista se encontra preso. Ele era mesmo o Messias? João estava preso e certamente passava por crises e questionamentos se tudo aquilo pelo qual ele havia passado como antecessor do Messias havia realmente valido a pena. A gente precisa lembrar que João Batista, apesar de todo o trabalho espetacular que ele fez, ele era um homem e com certeza sofria o peso das pressões e das circunstâncias, sabendo que a sua própria vida ali estava em risco. E diante da pergunta de João Batista, Jesus manda um recado o assegurando que era ele mesmo. E a prova que ele apresenta eram os sinais, os milagres, as maravilhas que ele havia feito. Aliás, este era o principal objetivo de todo o sobrenatural no ministério de Jesus: confirmar a sua divindade e a sua messianidade, ou seja, que ele era realmente o Deus encarnado, o Messias prometido. Jesus então passa a elogiar o ministério e a própria pessoa de João Batista. E no versículo 12 do capítulo 11, Jesus diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Infelizmente, algumas pessoas entendem de forma equivocada esse versículo como se houvesse algum mérito na força, no poder do homem em conquistar o reino de Deus, pelo menos neste período pelo qual Jesus está se referindo, de João Batista até agora. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está retratando, meus irmãos, aquilo que foi a reação dos judeus, dos líderes dos judeus, diante da pregação de João Batista. O reino nos dias de Jesus e João Batista estava sujeito à violência de homens ímpios que estavam tentando sequestrá-lo, de certa forma, à força. Os líderes religiosos daqueles dias resistiam ao ensino e ao movimento iniciado por João Batista, enquanto ele apareceu pregando no deserto, à beira do Rio Jordão. Portanto, diante da pregação que era o contrário daquilo que eles haviam ensinado, eles resistiram, tentando abafar aquele movimento e assegurar a sua posição, que era obviamente muito confortável diante do Império Romano e diante do povo. Havia conforto, havia posição, havia status, havia riqueza. E assim, com certeza, eles não gostariam de abrir mão disso e usavam da força, exemplificada por Jesus no versículo 12, para garantir a sua situação. Ora, nós bem sabemos que o reino de Deus não pode, de fato, ser conquistado pela força humana, pelo poderio militar, pela influência, pela política, nem absolutamente nenhuma dessas coisas. Na verdade, desde os dias do profeta Daniel, quando ele profetizou a sucessão de impérios que aconteceriam, e disse que quando chegasse os dias do Messias estaria um império, que nós identificamos hoje como Império Romano, mas que ele seria destruído por uma grande pedra, uma grande rocha. E assim, este reino, o reino do Messias, nunca teria fim. Portanto, pouco importa o poderio destes impérios. O reino de Deus está superior a todos eles e contém, obviamente, o poder de Deus para se manter. Assim, meus irmãos, Jesus aponta para João Batista como aquele que veio antes dele e cuja mensagem foi resistida. Eles tentaram bloquear essa mensagem através da violência. Se eles tivessem aceitado ao Messias, se ele tivesse aceitado a mensagem de João Batista, ele cumpriria aquilo que está no final do texto de Malaquias, e seria o Elias que viria para anunciar. Portanto, nós sabemos que a força não tem poder, o que resta é a graça. Quais são algumas aplicações, então, meus amados, que esse texto, às vezes mal compreendido, tem para nós hoje? Em primeiro lugar, o reino de Deus possui suas próprias regras, princípios e estatutos. E estes princípios, regras e estatutos, não são estabelecidos por nós, mas sim por Deus. Isso significa, meus amados, que nós somos súditos do reino. A regra do reino, o decreto do reino é que vale. Conhecer a vontade de Deus e aquilo que Ele deseja para nós é de forma importantíssima, indispensável na vida do súdito do reino. Caso contrário, nós vamos viver como rebeldes, nós vamos viver tentando botar força onde nós precisamos da graça de Deus. Em
segunda aplicação que eu tenho hoje é o seguinte: precisamos nos humilhar diante da graça de Deus, que deixa de lado totalmente a nossa força e a necessidade dela. A graça é suficiente. E tudo que nós temos, amados, no reino, e tudo que nós temos na vida cristã, nós precisamos deixar de lado a nossa força, deixar de lado a nossa participação que não seja através da graça de Deus. Deixa eu reenfatizar isso aqui. O seu crescimento espiritual vem sim através da sua dedicação, da sua consagração, do tempo que você reserva na leitura da palavra, na oração, com absoluta certeza. Mas não se engane, meu querido, não é mérito, é graça de Deus. Quando nós alcançamos alguém para Cristo, com absoluta certeza, você alcançou porque você abriu a sua boca, porque você dispôs do seu tempo, porque você foi obedecendo ao ID de Jesus. Mas ainda assim é graça. Veja bem, a vida cristã, nós não começamos pela graça e depois nos aperfeiçoamos pelo mérito. Durante todo o caminho é apenas pela graça de Deus, não a força do homem. Nossa terceira e última aplicação é a seguinte: precisamos nos alegrar pelo fato de que nada depende realmente da nossa força. Podemos descansar na graça de Deus. Por que isso é importante? Porque cada um de nós tem uma performance, uma capacidade diferenciada. E o que eu fico mais impressionado, meus irmãos, é que muitas vezes Deus usa as coisas pequenas, os menos acreditados, os menos valorizados, para que neles eles sejam glorificados. Paulo mesmo, pessoalmente, era desprezado pelas pessoas. Dizia inclusive que a sua escrita era muito veemente, mas a sua presença nem tanto. Porém, nós sabemos que ele é, de forma indubitável, uma das personagens mais importantes em toda a Escritura, se não em todo o cristianismo, porque Deus pega as coisas que são fracas, as coisas que são desprezíveis, para manifestar neles a graça de Deus. Como, por exemplo, um homem vestido de maneira estranha, que comia mel e que comia gafanhotos e que andava pelo deserto. Um homem que vivia de uma maneira que muitos não valorizavam, porém, que possuía uma pregação que era potencializada, que era aumentada, que era baseada na graça de Deus. Que nós possamos, meus amados, deixar de lado a nossa força também e descansar na graça suficiente e poderosa do nosso Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus.